TVC, a TV do Correio da Manhã. Alô, pessoal, estamos aqui, eu e o Carlos Gama, do programa Enfoque Espírita, para lhes levar um pouquinho da doutrina espírita a todos vocês que nos assistem. Agradecemos pela audiência do canal TV Correio da Manhã, canal 16 Petrópolis, tá certo? E o programa Enfoque Espírita é veiculado aos sábados, às 7h30, às segundas-feiras, às 0h30, às quartas-feiras, 6h30 e também às quintas-feiras, às 0h30. Lembrando que nós temos o e-mail, se vocês quiserem conversar com a gente, falar conosco, é só nos enviarem um e-mail para enfoquegeralpetrópolis@gmail.com. O programa também pode ser visto pela internet, www.tvc16.com. Pode ser acessado também pelo Facebook, TV Correio da Manhã, e também pelo Instagram, TV Correio da Manhã. Mas o importante é que o programa Enfoque Espírita é veiculado em outras cidades aqui do interior do Rio de Janeiro, como Pati de Alferes, canal 16, Friburgo, canal 5, Teresópolis, canal 21, e Três Rios e Paraíba do Sul. É só vocês acessarem o canal número 3 de Três Rios. Vocês vão ver uma excelente programação, noticiário, enfim, é diversificado o leque de opções dentro deste canal, tá certo? Aqui ao meu lado está o nosso amigo professor Carlos Gama. As suas considerações iniciais, Gama. Embora eu não esteja com a saúde como eu desejaria que estivesse, mas infelizmente o tempo me pegou, eu sou bem mais velho do que o Vecmilha, por isso ele me chama de professor, a diferença de idade é muito grande. E vamos seguir em frente, vamos caminhar para frente e para o alto, onde Jesus nos espera. Perfeito. Então, pessoal, nós temos aqui Palavras de Vida Eterna, a nossa mensagem do dia, tá? Vindo de Emmanuel através de Chico Xavier. Capítulo 95. Aprendendo. Abre aspas. Tomai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Fecha aspas. Está na Bíblia em Tiago, capítulo 1, versículo 22. Emmanuel descreve da seguinte forma: cada vez que as circunstâncias te induzam a ouvir as verdades do Evangelho, não admitas que o acaso esteja presidindo a semelhantes eventos. Forças ocultas estarão acionando a oportunidade a fim de que te informes quanto ao teu próprio caminho. Não te faças, pois, desatento, porquanto a breve espaço serás naturalmente chamado pela vida para testemunhar. Observe a escola e as disciplinas com que se formam determinados profissionais. Acadêmicos de medicina ouvem lições para curar os doentes ou auxiliá-los. Estudantes de engenharia escutam ensinamentos para que os apliquem à técnica das construções no plano terrestre. Contabilistas gastam tempo de modo a garantirem a sustentação do comércio, na arte de fazer contas. Tecelões assimilam princípios em torno de certas máquinas
para atenderem oportunamente à indústria do fio. Qualquer estudo nobre é aquisição inapreciável para se mora estanque na alma de quem aprende. Assemelha-se a pão escondido aos que choram de fome. Ouvir, sim, os preceitos da espiritualidade superior, mas agir segundo nos orientam, porque se sabemos e não fazemos o que o bem nos ensina, melhor fora não saber, para não sermos tributados com taxas de maior sofrimento nas grades da culpa. Maravilhoso. Gente, aprendendo, né, o título, porque nós temos, né, Gama, que evoluir em conhecimento e moralidade. Jesus, ele não impõe nada, assim como Deus. Ninguém não impõe nada a ninguém. Sugere. Nós temos o livre-arbítrio. Claro. Não é isso? Ele nos deu esse livre-arbítrio para que nós venhamos a fazer aquilo que achamos que é certo. Se erramos, temos que resgatar. Se acertamos, evoluímos. E nós vemos que a escola e as disciplinas com que se formam determinados profissionais. Não te faças, pois, desatento, porquanto a breve espaço serás naturalmente chamado pela vida para testemunhar. Olha só que coisa interessante. Não é ser testemunhar. Testemunhar, nós vamos ver que se nós fizermos alguma coisa correta, nós vamos testemunhar que aquilo é verdadeiro, aquilo é verdade. Tudo que nós fazemos, pensamos, olhamos, pensamos, está tudo gravado no nosso perispírito. Então, devemos ouvir e praticar os preceitos que a espiritualidade nos mostra. Preceitos estes que Jesus nos trouxe já 2000 e tantos anos atrás. Depois não temos como dizer assim, eu não sabia. Em algum momento das nossas reencarnações, de 2000 e poucos anos atrás até o presente momento, com certeza nós ouvimos falar alguma coisa. Nós não podemos dizer, eu não sabia. Sabia. O problema é que você simplesmente não deu a devida atenção para o que Jesus quer que venhamos a fazer. Ele, na realidade, né, Gama, ele insiste em nos mostrar a verdade. Mas essa verdade, muitas vezes, o que é que nós fazemos? Nós colocamos venda nos olhos. Porque nós queremos, né, Gama, verificar a coisa material. Mas nós usamos o material que nós recebemos para alcançar o mundo espiritual. Claro. Não é isso? Já Tá na certo? pergunta 672 de um livro chamado Livro dos Espíritos, 672. Vamos lá, gente. então ela diz aqui o seguinte: a oferenda feita a Deus, portanto, através da prece, de frutos da terra, tinha os seus olhos mais mérito que o sacrifício dos animais? Já respondi. Olha, ele diz, aí leia você. Vamos chamar a atenção. Já vos respondi, continua. Isso. Declarando que Deus julga segundo a intenção Então, do a indivíduo, intenção. né, Gama? Isso é maravilhoso. Mas Exatamente. veja bem, essa intenção aqui não tem vírgula nem ponto, mas eu especificamente coloco uma vírgula, com ação. É claro. Porque só, eu quero ser uma pessoa de bem. Tá bem, ótimo. O que você está fazendo para se melhorar, para chegar a uma pessoa de bem?
Ah, não sei. Então ficou só na intenção. Que nada Mas nosso Pai Eterno, né, Gama? Ele verifica as nossas intenções no íntimo do coração. Isso, exatamente. Olha, muito bem colocado. Tá vendo, gente? Então, olha lá o que diz mais essa resposta da 672. E que para ele pouca importância tinha o fato. Tá bem. Vamos lá. Mas nós temos que ter a ação. Mais agradável, evidentemente, era a Deus que lhe oferecesse frutos da terra, em vez de sangue das vítimas. Como temos dito e sempre repetiremos, a prece proferida do fundo da alma é 100 vezes mais agradável a Deus de que todas as oferendas que lhe possais fazer. Repito que a intenção é tudo, que o fato nada vale. Então nós vemos que Deus não quer que nós venhamos a fazer, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Não, outras seitas, outras religiões fazem isso, fazem aquilo. Para Deus não é importante. A conexão que nós temos do nosso pensamento, elevando a nossa prece aos páramos superiores, já é uma coisa maravilhosa, né, Gama? Sem dúvida, chegou a Deus. E chega. Mas como é? Mas ele está tão longe. Não, não está longe. Ele está dentro de nós, né, Gama? Claro. Porque quando ele nos criou, gente, ele colocou 100 de luz dele dentro de cada um ser humano ou dentro dos povos de outros orbes. A gente não importa aqui. Porque um dia nós vamos ser espíritos superiores. Não Deus. Nós fomos criados simples, ignorantes, porém destinados à angelitude. Isso é uma afirmação. Pode não ser a melhor forma de agir, mas nas circunstâncias era. Exatamente. E você tem que trabalhar para isso, né, Gama? Evidente. Exatamente. Não fica só na intenção. Eu quero ser um espírito de luz. Tá bem. Faça por onde. Não é isso? Olha só, você tem que crescer em conhecimento e moral. É 2 pilares importantíssimos. Que até hoje não são observados. Não, infelizmente, né, Gama? Não por todos. Não por todos, mas uma quantia bem ínfima, né, Gama? Sem dúvida. É porque hoje em dia a gente vê que o mundo está virado somente para o material, né? Só. Quanto que eu vou receber de salário? Isso é assim, o outro cobra não sei quanto, e assim vai, é tudo material. Só que quando a gente deixa o corpo físico, fica tudo para trás. Aliás, nós somos usufrutuários desse nosso corpo e das coisas que temos na vida material. Precisamos dela? Precisamos. Mas não para a parte espiritual. Lá, o que vale é exatamente as boas ações, bons pensamentos, pedir perdão, né, quando erramos. Perfeito. Aliás, lá na Epístola de Pedro diz assim, amar elimina uma imensidão de pecados, né, Gama? Olha só. Transforma. E transforma, exatamente. Maravilha, gente. Simplesmente maravilhoso. Então, nós estamos estudando, né, o Livro dos Espíritos por parte. Nós estamos lá no capítulo 7º, da segunda parte,
que é exatamente da volta do espírito à vida corporal. Quer dizer, a reencarnação para a vida corporal, que é uma lei de Deus. Todos nós temos que reencarnar. É lógico que aqueles espíritos superiores não precisam de reencarnar, mas, vírgula, eles assumem a responsabilidade de reencarnar para quê? Para ajudar aquele povo daquele orbe que está precisando de uma injeção, vamos supor assim, de ânimo, né, Gama? Claro. Então a gente vê que coisa maravilhosa, gente. Tudo se encadeia para a paz, paz com evolução. a confiança e a fé. E a fé. Exatamente, Gama. Então nós paramos aqui, Gama, que eu tenho anotado aqui, começa esse capítulo, né? Capítulo 7º, lá na pergunta 330. Mas nós já, outros programas anteriores, nós já estamos falando a respeito. Mas tem tanta coisa para ser dita a vocês que nós vamos bem devagar, não é isso, Devagar. Gama? Então vamos lá, gente. Nós paramos então na 339, tá? Então vamos para 340. Achou aí, Gama? Vamos lá. Já. Isso. É solene para o espírito o instante da sua encarnação? Pratica ele esse ato considerando grande e importante? Olha a resposta. Procede como viajante que embarca para uma travessia perigosa e que não sabe se encontrará ou não a morte nas ondas que se decide a afrontar. Então nós vemos, gente, que a reencarnação não é esse bicho de 7 cabeças. Ah, mas como é que vai ser? Eu vou morrer. Você vai deixar o corpo físico. Espírito nenhum morre, né? Não morre. Não morre jamais. Pelo contrário, tem mais liberdades. Lá, desde que o seu grau evolutivo assim o permita, né? É, por isso que ele está vinculado ao corpo espiritual dele. Ao corpo espiritual. Muito bom isso, tá vendo só? Tá certo, gente? Vamos lá. Olha, então, a 341. Vamos lá. Na incerteza em que se vê quanto à eventualidade do seu triunfo nas provas que vai suportar na vida, tem o espírito uma causa de ansiedade antes da sua encarnação? Olha só, de ansiedade bem grande, pois que as provas da sua existência o retardarão ou farão avançar, conforme ao que você consegue suportar. Aliás, né, Gama, quando nós vamos reencarnar, os nossos mentores, logicamente, junto conosco, eles fazem um mapa cromossômico para que nós venhamos a tentar nos redimir de faltas do passado. Então, essa ansiedade é normal, mas, de acordo com o seu grau evolutivo, você vai passar por determinadas provas sem problema algum. Por quê? Você já evoluiu para quitar aquele débito do passado. Então nós vemos, gente, que tudo depende exatamente de nós mesmos. Se nós fizermos errado, vamos ter que corrigir. Não é assim na prova, lá na escola? Você errou. E errei isso aqui. Mas eu sabia. Tá bem, é uma situação. Mas errou porque você colocou errado. Assim é na vida. Nós erramos, todos nós erramos ainda, porque estamos
orbe de provas e expiações. Expiar os nossos erros, tá certo? Mas, Gama, vamos dar uma pausa agora, por favor, porque já nos avisaram que temos que fazer um primeiro intervalo. Ok. Tá certo? Pessoal, nós temos que fazer um primeiro intervalo. Voltamos daqui a 1 minuto. Até já. Alô, pessoal. O programa Enfoque Espírita voltando em seu segundo bloco, tá certo? E nós estamos falando sobre pergunta 342 de O Livro dos Espíritos, falando sobre a reencarnação, ou melhor, da volta do espírito à vida corporal. Então nós vemos que na pergunta agora, prosseguindo, 342. No momento de reencarnar, o espírito se acha acompanhado de outros espíritos, seus amigos, que vêm assistir à sua partida do mundo incorpóreo, como vem recebê-lo quando para lá volta. Olha que coisa interessante. Amigos vão ver você Partir. Reencarnar. Como não se é estivesse indo à guerra. E eles estão. Exatamente. Guerra contra os próprios defeitos. Exatamente, contra os nossos... exatamente. Olha o que é a resposta da espiritualidade. Depende da esfera a que pertence. Que esfera é essa? É o grau evolutivo. Se já está nas em que reina a afeição, os espíritos que lhe querem o acompanham até ao último momento. Porque a vida em sofrimento faz a pessoa raciocinar e pedir a Deus forças para entender o que quer dizer aquele meio emaranhado de decisões, mas que determina que são importantes para que a nossa força saiba que vamos enfrentar dificuldades grandes. Mas com a ajuda deles para suportar. Com a ajuda do mundo espiritual, quando necessário e indispensável. Perfeito, tá vendo, gente? Animam e mesmo lhe seguem, muitas vezes, os passos pela vida em fora. Então, nós vemos que quanto mais evolutivo nós formos, maior será a nossa responsabilidade, mas também teremos a ajuda dos espíritos superiores, que veem em nós o quê? A intenção que nós acabamos de falar em nos melhorarmos espiritualmente. Não foi por acaso. Não, sim, não foi por acaso. Mas você teve que arregaçar as mãos e trabalhar pela sua evolução. Aí implica-se, né? Tem que trabalhar e confiar. Muito, esse verbo é sensacional, Gama. Confiar. Muitas vezes você diz, mas você tem que confiar em Deus. Mas ele está tão longe. Não, ele está dentro de ti. Porque ele deixou uma centelha. Em toda parte. Sim. E alguns mais expressiva. Sim, de acordo com o grau evolutivo do camarada. Claro. Se ele trabalha. Por exemplo, Jesus está aonde está, por quê? Ele trabalhou, gente. Gente, não é não? Sofreu o tempo todo acompanhando os erros. Os erros da humanidade toda. Você imagina só, lá há 2000 anos, eu não sei quantos bilhões de espíritos eram encarnados e desencarnados na Terra. Mas ele veio
para nos ajudar. Foi crucificado? Foi. Mas as pessoas ainda... Mas olha só quanto que já evoluímos. Será se evoluímos mesmo, gente? É por isso que para eles, especialmente para eles, porque eles não podem errar, então para eles vem sempre manifestações espirituais incontestáveis. Isso. Nós temos muitas manifestações espirituais, mas essas não podem errar, porque depende da vida de terceiro. Nós, ao intervirmos, estamos entrando numa área perigosa, que depende da nossa vontade, e a nossa vontade, às vezes, ainda está apegada a certos deslizes dos erros graves, Que embora. nós praticamos. Gente, eu fiz uma pergunta ainda há pouco e nós vemos o seguinte: quando Jesus estava na Terra, era provas e expiações. Ele mostra isso. Nós precisamos 2000 anos, pelo menos, para adentrarmos agora em regeneração. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É sempre essa frase. Isso. Então nós vemos que a humanidade caminha a passos lentos. Infelizmente, porque existe o livre-arbítrio para cada um. Tem uns que avançam mais rápido. Ótimo. Que aí eles vão ajudar os superiores a ele para aqueles que estão mais atrasados. Claro. Não é isso? Então, gente, nós estamos evoluindo, sim, mas a passos pequenos. Posso fazer uma interrupção pequena? Sim, por favor. Por isso é tão fundamental para o Espiritismo o estudo e o conhecimento da doutrina. Para a gente saber que cada ponto de intervenção dos Espíritos veio na hora certa, os homens agora já estão capazes de aceitar a doutrina de uma forma racional. Racional, isso. Não é? Porque tentar punir alguém, não obter dele resposta nenhuma, nem positiva, nem negativa, nem com promessa, ele simplesmente não sabe se ele assimilou. Agora aí, depois da prece, com essas intenções, ele tem tudo, assimila tudo isso e está vivendo isso. Aí eles intervêm. Intervém. Ou podem intervir. Perfeitíssimo. Então a gente vê, gente, como é importante a evolução. Por isso que você tem direito aos anjos da guarda, né? Anjo da guarda, mentor, O né? nome que você quiser, que ele vem Guias. para nos ajudar Exato. a tomar as decisões mais difíceis nas horas certas. Não quer dizer que vai eliminá-las, mas vão a tornar assimiláveis. Certo. Desde que você tenha permissão para receber, não é isso, Gama? Permissão que é essa que o doutorado lá da idade deles dava. Exato, entendi. Perfeito. Muito bom isso. Então vamos lá, gente. Portanto, os fundamentos da doutrina espírita são fundamentais para nós, Sim. porque também eles estão fundamentados no amor a Deus e ao próximo, como a si mesmo. Sim. Aliás, por um acaso, ontem, não, foi segunda-feira, eu estava abrindo o Evangelho, abri ao acaso para saber o que daria. E, de repente, eu entrei no capítulo, Mateus, capítulo 5 e 6. Então, nós vemos aí que a base da doutrina, né, Gama? Aliás, foi você que me disse isso nas aulas, que a base da doutrina está em Mateus, capítulo 5 e 6. Eu acho que me parece, versículo 41. Não estou certo, mas vocês procurem lá. Não, aí é Bíblia. Então, Gama, uma das situações, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Olha aí, isso já é a base de toda uma situação. De todo o cristianismo. Exatamente, exatamente.
Agora, se estamos fazendo isso ou não, é outra situação, né, Gama? Estamos fazendo sim, não todos e nem sempre. Sim. Mas é com poucos exemplos, Jesus já era um só. Mas mesmo com poucos exemplos, a gente consegue ir muito longe, porque é uma coisa tão maravilhosa a doutrina espírita, porque é a pura justiça de Deus a nós procura. É como diz o Evangelho, né? É o Consolador prometido, né? É o Consolador. A Exato. consolação, por isso, vem aos poucos, mas vem definitivamente, se firma com a gente. Perfeitíssimo. Então vamos lá, gente. Pergunta 343 de O Livro dos Espíritos. Os que vemos em sonho, que nos testemunham afeto e que se nos apresentam com desconhecidos semblantes, são alguma vez os espíritos amigos que nos seguem os passos na vida? Olha a resposta. Muito frequentemente são eles que vos vêm visitar, como ides visitar um encarcerado. Então, eles vendo que nós temos a intenção de nos melhorarmos com a ação. Temos olha as só, sementes do amor. exatamente. Eles vêm cada vez mais colocar uma sementinha lá na nossa vida. Olha aqui, Luiz, isso aqui, olha que maravilha. Olha como é que a planta, através de uma semente, ela cria o caule, depois ela abre em galhos, e depois, nesses galhos, vem a flor, depois o fruto. Ela oferece a própria vida para poder cumprir a sua missão. Exatamente, olha que coisa. Porque depois que cai a semente, elas vão germinar ou não. Claro. Não é? Aí é a lei de Deus. De acordo Caiu no com o lugar solo certo, também. na hora certa vai. Muito bom isso, está vendo só, gente? Vamos lá. A 344. Não, perdão. 344. A união da alma e do corpo. Tá? Vamos lá. Em que momento a alma se une ao corpo? Pois é, isso aqui é. Não é um momento, tá? A concepção só vai se completar quando o espírito chegar ao estado de entendimento completo. Então, a união começa na concepção, porque abriu espaço para que ela entrasse totalmente. O espírito ainda era atrasado, né? Mas ao momento que assimilou aquilo, ele vai conseguir fazer com facilidade. Que ele vai entender. A pergunta diz em que momento a alma se une ao corpo. É exatamente quando o óvulo é inseminado pelo espermatozoide, e aí ele faz uma viagenzinha, não é isso? Até o útero. Do momento em que aquele óvulo fecundado fica junto ao útero, e aí o útero começa, o corpo da mãe começa a mandar elementos para aquele óvulo, né? Que é o laço fluídico. Isso. Aí, automaticamente, já começa todo aquele processo. Tá? Mas o espírito já está há algum tempo já perto da mãe. Não necessariamente que já houve a encarnação, mas somente quando o óvulo se une ao útero e a mãe começa a injetar o sangue e outros produtos. Isso não é absurdo, pelo contrário, é lógico, porque a doutrina veio com essa missão, então tinha que partir mesmo para essa união missionária ali, para que permitisse o espírito que queira, livre, vai cumprir a sua missão. Exato. Outro dia, Gama, por isso é missão. Missão. Não é coisa obrigatória, não é lei, é missão. Exato. Outro dia me perguntaram, porque teve uma pessoa conhecida dessa outra pessoa que conversava comigo, sim, pois é, ela estava no início da gestação e percebeu-se
que, através de exames, haviam outros... Candidatos. Muito bem dito. Candidatos a reencarnar. Mas somente um ficou alojado lá no Tinha útero. as qualidades mínimas necessárias. Aí automaticamente o corpo elimina os restantes. Muitas vezes vem gêmeos, trigêmeos, quádruplos, quíntuplos, mas isso vai depender exatamente do corpo da mãe para suportar. Necessárias e indispensáveis para que ele cumpra a sua missão. Exato. Então vamos lá, olha a resposta, gente. Não é uma coisa matemática feita em laboratório. Não. Isso que é importante entender. Exatamente. Porque ele deixa todo... no ato, houve o atrito, né? Do pai com a mãe e juntou-se o espermatozoide à célula, que depois vai se transformando, ela desce todo um caminho que, mais ou menos, leva algum tempo, de pelo menos até umas 10 horas, até que desce até o útero. É uma jornada danada para ele lá. Mas, com a ação protetora da espiritualidade para aquele reencarnante, tudo corre bem, né, Gama? É claro. Isso se chama fé. Exato. Perfeito. Então vamos lá, olha a resposta. A união começa na concepção. Mas só é completa por ocasião do nascimento. Isso é uma frase importantíssima, porque falando só de matéria, né? É importantíssimo também prestigiar o ato que está se passando. Não ser contra ele. Porque se você é contra ele, você está atrapalhando. Exato. Aliás, gente, quando... isso está, eu acho que num dos livros de Chico. Quando o papai e a mamãe vão para o seu leito, né? Então, a união dos dois corpos e acontece. Só que a câmara daquele quarto é resguardada pela espiritualidade, né, Gama? Exatamente. Para que não haja interferência negativa para aquele que já vai começar... Para criar problemas para aquela concepção. Olha, tudo é perfeito, gente. Ninguém fica ao léu, principalmente aquele que vai reencarnar. Ele está ali do lado, mas inconsciente, né? Vem o ato e acontece o restante todo. Mas só vai se completar com 7 ou 8 anos. Aí ele já se desvincula. Tem a época certa, o momento certo e as qualidades necessárias e indispensáveis para ser daquela forma. Aí eu fico pensando, Gama, que coisa maravilhosa, né? Não? Todo o complexo que envolve na proteção do espírito reencarnante, seja ele quem quer que seja. Que vida é vida, merece ser tratado. Merece ser tratado. Muito bem dito, Gama. Muito bem dito. Muito bom isso. Porque a gente vê, gente, que é tudo feito com Você consegue imaginar carinho. Jesus sem as qualidades dele? Não é? Então, para nós que não vamos nos comparar a Jesus, mas seguir os exemplos que ele deixou para nós, é diferente, né? Porque aí nós reconhecemos a nossa humildade, a nossa simplicidade, mas também o despertar. Abre-se uma coroa de bens que nós podemos alcançar. Entendi. Depende apenas da nossa atitude de aceitação disso aí. Entendi. Vai implicar em ter complicações? Vai. Hoje em dia, quando você está num avião e ele está voando e vai a um determinado destino, né? E dá defeito no motor, o que adianta você mandar brigar com alguém que fez, que não fez? Não. Você simplesmente vai pedir a Deus para que os débitos daquilo sejam abrandados e aumente as qualidades que devem sejam perfeitas. Perfeito.
Aí vamos dar um pulo bem grande, Gama. Imagine quando Nossa Senhora Mãe Maria Santíssima, ela ficou sabendo que seria a mãe de um espírito superior. Qual a alegria, eu não sei nem se seria uma alegria, ela receber aquilo no seu coração e passar tudo que ela tinha de material para aquele ser. Não se esqueça que o amor é o caminho que conduz Jesus, os homens, aos páramos da luz. Então ele começa a entender que é através de procedimentos dele que essa verdade pode se aproximar e se implantar. Isso, muito bom. Mas, Gama, já nos avisaram que nós temos que fazer um segundo intervalo, tá certo? Pessoal, nós temos que fazer um segundo intervalo, voltamos daqui a 1 minuto. Até já. Alô, pessoal, o programa Enfoque Espírita voltando em seu terceiro bloco. E nós estamos falando exatamente na união da alma e do corpo, né? Pergunta 344 que nós fizemos no bloco anterior. Agora, a 345 de O Livro dos Espíritos. Vamos lá. É definitiva a união do espírito com o corpo desde o momento da concepção? Durante esta primeira fase, poderia o espírito renunciar a habitar o corpo que lhe está destinado? Olha só. É definitiva a união, no sentido de que outro espírito não poderia substituir o que está designado para aquele corpo. Designado. Tá? Isso não... Ah, não deu certo, ele pega outro. Não é assim que funciona, gente. Não é assim. Isso para a reencarnação de um ser, tá? Às vezes leva 10, 20 anos para que aquilo venha acontecer. Aquilo não é assim, você vai reencarnar. Não é da noite para o dia. Tem toda uma programação. Se você está com a sua vontade determinada. Vai o resto dessa pergunta que você vai entender. Então vamos lá. Resposta. Mas, como os laços que ao corpo o prendem são ainda muito fracos, facilmente se rompem e podem romper-se por vontade do espírito, se este recua diante da prova que escolheu. Em tal caso, porém, a criança não vinga. Quer dizer, não reencarna. Não reencarna. Tá certo? Isso é muito Ou importante. até tenta reencarnar, mas não se completa. Tem inúmeros casos a respeito. Situações. Vamos supor, a pessoa casa, né? Vamos ter um filho? Vamos ter um filho. Ok, muito bem. Começa todo o processo e, de repente, em um determinado momento, a mãe cria situações e ela acaba abortando uma situação. Às vezes, o aborto é induzido pela pessoa mesmo ou espontâneo. Nessa espontaneidade, pode entrar o espírito reencarnante criando situação para que ele não quer. Ele viu que vai errar, não vai conseguir, e ele cria situações e acaba a mãe vindo a abortar. Mas a espiritualidade está presente para
tirar essa situação negativa do espírito reencarnante. Mas quando a mãe cisma de criar uma situação para aquele que vem, é o livre-arbítrio dela. Aí existe o aborto consciente e inconsciente. Quando é inconsciente é quando há um problema físico na mãe que ela acaba tendo o aborto natural. Mas tem o aborto abusivo, né? Vamos supor assim. Que ela disse, olha, não quero esse indivíduo e vamos botar para fora. Isso é assassinato, gente. Portanto, é preciso entender que acima da concepção e da aceitação da concepção, tem que ter a dignidade, o respeito, a honra, a aceitação, a verdade, e não procurar fazer a coisa automática, como se fosse expelir um ovo. Não é isso. Não é isso. Entendi. Tem que ter a responsabilidade porque você está gerando um ser, né, Gama? Por isso que você tem como pergunta fundamentais, entender o seguinte, quando é que começa essa união? E a pergunta tem 344. 344, né? Você vê que chega nela, ela te diz quando começa, na concepção. A partir de onde você aceitou as dores que vêm, os problemas que vai enfrentar, a responsabilidade que você está assumindo, que é uma responsabilidade muito grande. E você está fazendo isso assim, fora, então tem que fazer com muito carinho. Então, por isso que nós vemos aí... Quando começa a concepção? A concepção é na hora quando o óvulo vem junto com o espermatozoide, né, e se gruda no útero. Exato. Não é isso? Esse é o momento da concepção. Então. O que está consolidado na pergunta 344. 344. Então aí eu vejo, Gama... Repara que não é 345, seguindo o caminho não, para aí. 344, repete, né? O 4. Então nós vemos como é feliz a mulher que engravida com responsabilidade. Você olha, eu quero aquele reencarnante. E eu quero que você também examine com uma responsabilidade muito grande de quem determina a morte de um ser nesse momento. Ainda que ele não pratique. Sim. Se mentalmente apoiou o ato, está ferrado. Pois é, Gama, porque se o indivíduo está dentro da barriga da sua mãe, se ela pensar, ele também vai sentir aquelas situações negativas que a mãe está pensando, né? Claro. E aí ele começa, vamos supor, a ter uma ansiedade maior ainda, sabendo que ela está com a intenção de fazer o aborto consciente. Deve ser uma situação muito difícil, né, Gama? A dela no mundo espiritual é uma situação insuportável. Imagina. Ela sofre muito. Exato. Entendeu? Então, o mundo espiritual, quando fez isso, é porque algumas pessoas, alguns espíritos que pudessem reencarnar, se tivessem condições, teria que manifestar muita bondade, muito amor, muita vontade de fazer o bem. Sim. O amor mesmo, total, por aquele ser que vai reencarnar. Por isso que quando, por exemplo, eu vejo uma mulher, uma senhora esperando um filho, eu fico realmente muito feliz. Peço a ela que receba ele com carinho. É muito difícil, já tem tanta coisa para lutar. E você ainda faz aquela comida todo dia para ele que ele não pode comer agora. Também tem isso, né? Ou ela não pode comer agora. Porque se ela comer alguma coisa muito condimentada, parte daquilo vai para se a enfrentar criança, determinadas condições de visitas, de passeios, etc., e frequentar coisas e lugares que não deve fazê-lo, sim, vai criar problemas para si próprio. Nossa, que serão como plantou uma semente, a semente vai nascer. Então vamos agora analisar de uma outra forma, Gama. Você imagine só nos foi dito que
a mãe de Jesus seria a mãe da humanidade, do planeta Terra. Imagine a satisfação dela de ter tantos filhos que ela possa acolhê-los em seus braços. Tem que ser um espírito muito superior para aceitar todas Não é isso? as coisas, né? E é por isso que quando a gente vê pessoas se dedicando ao aborto e a outras decisões lamentáveis que se tomam em relação ao feto, que isso seja levado em consideração de imediato, chamando a responsabilidade. E olha que nesse ponto a pergunta 344 faz peso em cima de nós. Faz. Uhum. É que a gente tem que entender que a concepção é algo muito sério, muito sério. Uhum. Não tem como tentar fugir disso. É. Porque é o único meio de você trazer outra pessoa à Terra. Então nós temos hoje, agora que temos um pouco mais de evolução, não digo moral, mas revolução material, evolução material, nós temos então, sabemos que o espírito está com condições de rejeitar ou aceitar. E às vezes é dada a ele a opção de aceitar ou aceitar. E moralmente, ele está recebendo força para agir. Não quer dizer que venha dizer para ele, você vai ter um filho, não vai ter problema nenhum, você vai gozar a vida, vai ser tudo acontece. Maravilha, todo dia você vai ter todo o conforto, vai ter todo o espaço. Não é isso que te promete. Não. Pelo contrário, o que ele te promete é a luta contra as dificuldades. Dificuldades, né? Perfeito. Então, contra as chamadas imperfeições da matéria. Perfeito. Não é? Imperfeições da matéria. Exato. Mas, Gama, infelizmente já nos avisaram que o nosso tempo está expirando. Mas tem que ser, sabe, meus irmãos? É assim mesmo. O negócio é complicado. Você que é fácil. Por isso eu fico boquiaberto com tantas pessoas de fulano está grávida e vai ter filho, vai. Mas uma pessoa está nesse estado assim de imaturidade absoluta para as coisas sérias, que são muitas vezes dolorosas, Sim. mas que não podem ser eliminadas. Porque se for, você está cortando a sua evolução. É como se você entrasse numa faculdade certa. Essa coisa aí tem que estar ensinando, eu não quero saber, não. Não quero saber. Vai ficar sempre no primeiro período. Vai ficar no primeiro período. Não é isso? Isso significa que está atrasado. Perfeito. Então, certos espíritos são escolhidos não só pela sua vida, mas também pelo que fizeram. Perfeito, né? Perfeito. Por exemplo, você tem uma pergunta que eu acho para mim muito importante. Se você olhar assim, 3, 4, 5. Assim é fácil ele guardar, né? Exato. Quando você olhar 3, 5, você sabe que é bom ler primeiro o quarto, porque aí é o estudo de tudo. Na verdade, começa no 3, 4, 4. Então, no 3, 4, 4, você colocar, ele vai dizer que, olha só agora, leia a pergunta, mas dá ênfase à pergunta. 344, né? Rapidinho. Porque marca aí. Vamos lá. Em que momento a alma se une ao corpo, né? Em que momento? Tem um momento. Sim. Ele não nasceu ali. Não. Ele já é evoluído. Ele está fora. Mas ele vai entrar naquele corpo. Como? Através do óvulo já fertilizado no útero, né? Ali começa definitivamente a união dos dois. Ali é que, vamos dizer assim, a luta vai ser forte. Perfeito. Mas, Gama, infelizmente não temos mais tempo. Pessoal, nós não temos mais tempo, mas o tema é muito bom, tá certo? Então, lhes digo, para finalizar, reencarnação, o caminho e solução dos nossos problemas. As suas considerações finais, Gama. Eu preferia estar com as poucas frases que marcam profundamente. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Gente, as pessoas pegam o livro dos Espíritos e leem por alto, não se aprofundam em coisa nenhuma diante do que tem de conhecimento na Terra, do que tem que fazer para mudar. Quer dizer, eu também tenho tentações. Tenho. Sim, todos. Tá? Mas eu consigo me livrar de quase 90% delas, Que ou bom. mais. Que bom. Entendeu? Mas ainda falta bastante. Porque todos nós também temos essa fraqueza natural, Sim. que a gente até descrê que Deus é tão bom, mas Deus é bom, Misericórdia. justo e misericordioso.
depende de nós. Então ele te dá a verdade, mas uma ponte para você atravessar. Não tem a menor dúvida. Tá? A verdade está lá. Dói, mas vale a pena. Topa? E te oferece. Ele não entra no mérito. Perfeito. Mas, Gama, infelizmente. Gente, o nosso tempo terminou. Até a próxima semana, se Deus quiser. Graças a Deus. Louvado seja. TVC, a TV do Correio da Manhã.